A Casa Feego apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. A ideia do Leão nesse capítulo é fazer uma correlação entre a disciplina do pensar e a reforma do caráter. Ele está tentando nos provar aqui que as coisas são diretamente proporcionais. À medida que você disciplina o seu pensar numa direção, ou numa direção do bem, o seu caráter vai também na mesma direção. E o contrário também ocorre. Se você pensa inadequadamente, o seu caráter vai ser também inadequado. Então, ele vai fazer essa correlação aqui. Então, ele vai nos dizer, se a gente pensar direitinho, a gente pode ser melhores pessoas. Vamos ver se a gente consegue atingir esse objetivo, então. O Leon fala que o pensamento é criador. Ele faz uma assertiva aqui, que o pensamento é criador. E ele diz também que esse pensamento não atua somente em nós mesmos, em torno de nós mesmos, né? Influenciando as pessoas. Ele diz que atua principalmente em nós. É uma verdade, ele confirma que a gente, ao pensar, nós falamos para as pessoas em derredor, nós informamos, nós comunicamos, nós dizemos o que pensamos. E esse nosso falar de traduzir em fala o pensamento, a gente vai influenciando as pessoas que estão em derredor. Mas ele faz a afirmação que esse pensamento também atua principalmente em nós. Interessante. Vamos ver como é que essa atuação se confirma. Ele fala assim que modelamos nossa alma e seu invólucro, quer dizer, o corpo físico, o envoltório da alma, né? Ele diz que modelamos a nossa alma com os nossos pensamentos. Curioso, ele fala que a alma é modelada com o próprio pensar. Modelar significa fazer nova forma, traduzir isso em uma nova expressão do corpo fluídico, né? Esses pensamentos produzem formas, olha o que ele está dizendo, imagens que se imprimem na matéria sutil, ou no corpo físico, ou no melhor, no corpo espiritual. Ele confirma, por isso que ele fala que o pensamento age em nós, porque traduz no corpo fluídico essa modelagem, alterando a forma do corpo físico. Coisa curiosa. Então, o pensamento cria uma forma que, talvez, de certa maneira, sobrepuja ou sobrepõe o corpo fluídico. Lá na Gênesis, eu não anotei aqui, mas lá na Gênesis tem uma passagem interessante que diz assim, ó, lá no capítulo 15, do capítulo 14, o item 15. O pensamento age sobre o fluido como o som age sobre o ar. Ele está dizendo que o pensamento ele cria no fluido, assim como se você dirige um carro e passa por uma estrada, o pneu do carro forma na estrada a marca do próprio pneu, vai criando aquele vínculo, aquele sulco. Então, o carro produz um sulco na terra. Da mesma forma, o pensamento. O pensamento age sobre esse fluido, ou sobre o corpo fluídico, essas marcas que deixam as marcações no corpo fluídico, né? Ele vai imprimindo imagens fluídicas, lá no item 15 da Gênesis. Ele imprime imagens fluídicas que se refletem no envoltório perispiritual, como num vidro. Então, o corpo físico vai ficando marcado, como numa tela de vidro, e vai expressando o que o espírito pensa. Essas formas vão aderindo ali. É por isso que se diz que no espírito vê o outro, né, e vê como o espírito pensa sem ler o próprio pensamento daquele espírito. Ele olha e já enxerga ali o caráter daquele espírito, porque ele está demonstrando no corpo fluídico dele a forma de pensar, através da forma de pensamento que aquele espírito produziu. Então, veja aqui a relação do pensamento e do caráter, que o Leon Denis está querendo dizer aqui. Ao pensar, a gente coloca no nosso fluido ou no nosso perispírito aquela imagem pensada, né? E quem nos vê
ou o espírito terceiro que nos vê, vê essa imagem impressa como nesse vidro aqui, como na parede de vidro, que é transparente. Nos mostra quem somos. Confirmando, então, se a pessoa pensa o bem, aquele espírito está vendo o bem. Se a pessoa pensa o mal, aquele espírito imprime em si, né, essa imagem, e o outro vê como a pessoa pensa. Por isso fala assim, nossa, mas ele não, a aura dele é boa, né? Ou o espírito não traduz o que pensa, como foi naquele caso do irmão José, né? Então, vamos avançando aqui um pouquinho para pensar mais. Então, o pensamento é a causa principal ou a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento, né? É o que nós estamos falando. O pensamento pode nos levar para baixo ou para cima. Ele pode ser uma escada que nos eleva ou pode ser uma cavadeira que nos afunda. Então, é por isso que ele está falando que está se correlacionando pensamento e caráter. Esse pensar do espírito, ele leva o espírito para todas as descobertas da ciência, as maravilhas da arte, né? Mas também leva para a miséria e as vergonhas da humanidade. É verdade, gente. Nós temos aí no mundo muitas pessoas que produzem a arte, a ciência, mas temos outros que pensam levando a humanidade para essa dificuldade toda que a gente percebe aí, né? Avançando um pouco mais, a gente vê que o homem, nessa linha de pensar, que o homem só é grande, Leon Denis está dizendo que o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Então, homens da história, pessoas que passaram pela história, deixaram impressas nos livros da história o seu pensar. Não fica o corpo para trás. O corpo ficou para trás, melhor. O pensamento é que permanece. O corpo físico perdeu-se, as posses perderam-se, os castelos, as pessoas se perderam. Mas o pensamento permanece, porque ele deixa o legado através da história pelo seu pensar, né? Por esse pensamento, as suas obras se irradiam. Por ele, pelos pensamentos, as obras desses grandes homens se irradiam e se perpetuam através dos séculos. Então, o pensamento vai permeando a história e vai nos deixando o legado dessas pessoas. Olha só, eu deixei três livros para vocês pensarem como é grande, para vocês refletirem como é grande o pensamento de alguns, ó, que deixaram para a gente ao longo da história. Nós temos aí o Cervantes, Miguel de Cervantes, que escreveu esse livro aí, Dom Quixote, em 1605, aproximadamente, 1600, por aí, 1600 e poucos, né? E é um livro universal, vamos dizer assim, universal no sentido da Terra, né? É um livro mundial. Quem não leu, leia esse livro. Eu li há muitos anos e me marcou muito a história de Dom Quixote, como marcou também para muita gente ao longo do tempo. Você veja, já tem 400 e tantos anos que esse livro está escrito e o pensamento do Cervantes está aqui até hoje para a gente. Veja como marcou a história esse grande livro, Dom Quixote. Nós temos também o Parnaso de Além Túmulo, que é do Chico Xavier, que nos foi escrito em 1932 e vai fazer agora 90 anos, né? Tem 90 anos que esse livro está escrito. E traz para a gente toda uma história de grandes poetas que escreveram, poetas portugueses, poetas brasileiros, né? E eu estou até hoje lendo esse livro. Aí fica pensando, por que é que a espiritualidade, o Emmanuel, né, decidiu começar o trabalho do Chico através de uma poesia? Podia ter escrito por outras coisas, mas começou por uma poesia. Então, veja a história desse livro. Nós temos agora aqui também o Grande Sertão Veredas, para mim o melhor livro nacional, né? Foi escrito em 1956, foi publicado, né, pelo João Guimarães Rosa. É um clássico da literatura brasileira. Extraordinário esse livro. Então, veja o pensamento das pessoas se perpetuando. Guimarães Rosa foi embaixador na Alemanha, ele fez o mesmo trabalho que o Schindler fez, em menor proporção. Ele liberou muitos passaportes para judeus saírem da Alemanha na época dele lá. Não é falado, mas tem essa história dele. Então, veja,
Homens que passam pela história deixando legados extraordinários, né? Fazendo a humanidade crescer. Vamos ver se tem outros que deixam na história também suas marcas pelo lado negativo? Olha aí para vocês verem. Eu peguei 4 personalidades ao longo da história para vocês verem que esses deixaram os seus pensamentos e suas ações. Ó. Sabemos de Pilatos, em 33, né, na época de Jesus, temos o famoso ato em que lava as mãos. Pilatos, para não enfrentar assim alguns probleminhas lá com os judeus e com os próprios romanos, né? Ele não se interessou pelo assunto, lavou as mãos. O ato dele tem 2000 anos e ainda permanece ao longo da história. O pensar dele, traduzido na ação, está até hoje aí refletindo sobre aquilo que ele fez, né? Nós temos aqui esse outro, Urbano II. Urbano II foi papa na época da Primeira Cruzada. Foi ele que teve a ideia da Primeira Cruzada. Na cabeça desse homem, era necessário fazer montar exércitos, né, para ir lá em Jerusalém recuperar o solo sagrado. O discurso dele não tem registro, alguns historiadores falam que não tem registro, mas comenta-se que ele criou essa ideia com base na fala de Jesus, né? Fala que eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então ele falou, eu vou levantar a espada e vou em direção a Jerusalém. Sabe o que ele prometeu? Ele prometeu a salvação para quem montasse um exército e fosse lá para Jerusalém. E tinha outro, ele prometeu a salvação para os ricos, para os nobres, para os donos de castelo. Então, ele queria isso, que era um exército, tinha treinamento, mas o pobre também queria a salvação. Montou-se também uma cruzada de pobres que tem pouco registro na história, mas foram na frente. Os famintos, os esfarrapados também queriam a salvação e foram na frente. Morreram nessa história toda aí. Quantas pessoas? 500 mil? 600 mil? Né? Pensamento de uma pessoa. Nós temos o Hitler, que vocês todos sabem, né? Em 1939, para a Segunda Guerra, estima-se aí que morreu de... Os números oscilam de acordo com quem fala, mas 60 milhões, 70 milhões, né? O outro que surgiu aí, Mao Tse-tung, na China, em 1949, a China é hoje, como é, por conta desse senhor aí, ó, ele criou lá grande fome na China, mudando as pessoas das cidades para os campos, pessoas que não tinham experiência com nenhuma com lavoura, ele saiu migrando, botou na cabeça um pensamento. 50, 60 milhões de pessoas morreram na mão desse homem, pelas ações dele, claro, né? Então, veja o pensar, como o Leon Denis fala, você pode elevar ou pode causar tragédias para a humanidade, né? Então, o pensamento é isso. Ele fica impresso na história. Avançando mais aqui, ó, um pouquinho mais. Dentro desse olhar do espiritualismo, né, que o espiritualismo permite a gente perceber, compreender toda a força de projeção do pensamento, que é o princípio da comunhão universal. É o meio de que se servem as humanidades do espaço para se comunicar entre si através das imensidades siderais. Né? O pensar, gente, é a forma de comunicação do espírito. Nós temos aqui no espaço, a estrela mais próxima do Sol chama Próxima Centauri. Próxima Centauri. Próxima Centauri está 4 anos-luz daqui, é mais próximo. Por isso chama Próxima Centauri. 4 anos-luz. Como é que a gente vai criar uma máquina para ir lá? Mas o pensamento do espírito vai instantaneamente. É a forma de comunicar. O pensamento trilha, ele sulca o fluido universal e leva a mensagem do pensar desse espírito para lá. A estrela Capella, lembrando aqui, ela está a quase 43 mil anos-luz da Terra. 42,9, mas 43 mil anos-luz da Terra. Uma distância incomensurável. Mas o governador daquela terra lá,
daquela estrela, daquela região, se comunicou com o governador daqui da Terra, fazendo os planejamentos. Então, o pensamento se desloca no espaço, porque é a forma de comunicação dos espíritos, né? Aí, no Evangelho, tem essa confirmação do que o Leão estava falando. Diz assim, dirigido o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, uma corrente fluídica se estabelece, transmitindo de um ao outro pensamento. É assim que os espíritos se comunicam entre si. Nos livros do André Luiz tem umas cenas interessantes. Às vezes o Alexandre ou algum outro orientador precisa chamar uma outra equipe, ele para um pouquinho e pensa, quem lê os livros, para um pouquinho e pensa, daqui a pouco chega o outro lá, né? Chega o outro, já vem em resposta àquele pensamento. Então, o pensamento liga mente a mente e traz a comunicação, oferece a comunicação entre os espíritos. Veja que o pensamento vai longe, a gente entende assim, o espiritualismo nos permite essa compreensão. Nós estamos indo na direção aqui, gente, da formação do caráter, viu? É a ideia do Leon Denis. Pensando e formando o caráter. Esse é o fundo da história aqui. Então, ele confirma que as vibrações de nossos pensamentos e palavras expulsam os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Claro, se eu vibro no bem, como é que vai aproximar um companheiro, vai ficar comigo e não aprecia a vibração do bem? Ele está pensando difícil, errado ou de forma equivocada. Se aproxima de alguém que está pensando certinho, arrumadinho, a vibração não bate. Aqui os opostos se afastam, né? A vibração não bate. Então ele expulsa o elemento que não quer, né? Mas da mesma forma atrai o elemento similar. Por quê? Os opostos se afastam e os semelhantes se atraem aqui. Por quê? Porque pensa igual, se aproxima, pensa diferente, se afasta. Aí a pessoa fala assim, vai para o umbral, né? Vai para o umbral de que maneira? Alguém pega na mão desse espírito e vai como Cicerone para levar essa criatura para o umbral, para o local lá onde ele vai ficar, né? O baixo umbral, para a sombra, para os abismos, ou vai levar para situações melhores? Vai levar aqui para o hospital da FEB? É o pensamento que atrai, né? A pessoa já se vê lá. Então, não tem alguém que pega na mão e leva. O pensamento atrai, né? Eu coloquei aqui no Livro dos Espíritos as questões 456, 459, aí até 464 fala a penetrabilidade dos espíritos em nosso pensamento, nas nossas ações, nos nossos atos, né? A questão 459, que todo mundo sabe, que ela é interessante. Ela fala assim, os espíritos influem em nossos pensamentos? Os espíritos influem em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que são eles que vos dirigem. Aí temos que tomar um cuidado, porque às vezes a gente pensa literalmente na palavra e esquece das nuances. Uma vez uma pessoa perguntou para mim na palestra, ela estava com medo. Ah, mas será que o espírito vai lá na minha casa? Vai ficar me vigiando? Eu falei, não e sim. A pessoa estranhou aquilo, né? Eu dei um exemplo assim. Aliás, não dei naquele dia, mas eu deveria ter falado assim. Eu estou aqui falando com vocês, imaginando hipoteticamente que entra um espírito malfazejo aqui. Ele vai bater na minha porta? Ele vai esperar que eu abra a porta para ele? Um espírito malfazejo, ele se aproxima de mim de acordo com a minha influência ou da minha permissão. Então, o espírito nos influencia se eu deixar ou se eu permitir. O Kardec deveria ter colocado, deveria não, a palavra não é essa. Quem sou eu para falar do Kardec, né? Talvez, na interpretação, dissesse assim, são eles que vos dirigem na condição de aceitação. Porque o espírito benfazejo, meus irmãos, o que vai acontecer? Ele vai chegar, né? Vai bater na porta. Posso entrar? Boa noite. Posso entrar? Né?
Sim, pode entrar. Aí eu permito, ele entra com educação. Se eu não permitir, ele vai embora por educação. Não é assim que acontece nas casas da gente? A pessoa chega, bate na porta, alô, fulano, posso entrar? Sim, senhor, pode entrar. O ladrão não pede permissão. Então, a influência, a obsessão, as coisas são relacionadas com o deixar e a permissão do pensar. Se o pensamento se afiniza, está aí a comunicação feita. Se o pensamento não se afiniza, a comunicação não acontece. Então, olha, vamos continuar aqui. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Foi o que falamos lá atrás. À medida que a gente vai meditando, vai pensando coisas elevadas, na ajuda, no próximo, na benevolência, como a Cíntia falou, no trabalho, agradar a Deus é trabalhar, né? A gente vai impregnando o nosso perispírito com aquelas qualidades do nosso pensamento. O vidro que ele fala lá no item 5 do capítulo 14 da Gênesis, essa parede de vidro vai expressar isso. Então, eu vou tirar o cartaz que não presta, né? Vou tirar aquela forma de pensamento que não é adequada e vou substituindo por outra mais adequada. E aí eu vou impregnando essa parede, esse fluido, meu corpo perispirítico, desse bem pensar. Vai mudando, né? Então veja que a qualidade moral ela vai caminhando na direção do pensamento correto. Então, disciplinando o pensamento, como é o capítulo, e fazendo a reforma moral. E se ao contrário acontece, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, né? As imagens que se cria vão se impregnando no corpo fluídico, né? E vão entenebrecendo, vão escurecendo danadinho lá. E a gente vai expressando isso. Não tem como enganar, gente. Não há mentiras no plano espiritual. Não tem como. Então, por isso que os espíritos chegam lá, retornando da grande viagem da carne, e às vezes querem passar a perna no, 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 no auxiliar lá, quem quer ajudar, fala, não, eu fui bonzinho, eu só fiz bondades. O Espírito está expressando. Me lembro da passagem que o André Luiz, acho que era o Tobias, lá no nosso lar, ele foi, assim, no limiar do nosso lar, tinha uma senhora querendo entrar. E ela implorava para entrar e o André ficou conduído dela, mas Tobias tem que deixar entrar. Você não está percebendo? Ela está precisando de ajuda, Tobias. É Tobias mais experiente disse assim para ele. André, apure o seu olhar. Quando ele apurou o olhar, essa senhora tinha 50 e tantos pontos negros no perispírito. O André se assustou. Mas o que é isso? É porque ela fazia ou favorecia os abortos enquanto estava na carne. Cada aborto está marcado aqui no perispírito. Então veja que o perispírito é a fotografia da pessoa. Não tem como esconder. Lá no capítulo 12 do Evangelho confirma isso. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Pensar ruim, gente, impressiona o perispírito penosamente. O pensamento bondoso, benévolo, envolve no agradável flúvio. Daí a diferença da sensação que experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, o Kardec fala aqui que muitas vezes, mesmo encarnados, a gente não consegue expressar ou esconder quem nós somos. Porque uma pessoa boa, gente, você sabe, ele se manifesta bondosamente. A energia dele é boa. E aí a gente sente bem com isso. Ao contrário do outro, né? Se for uma pessoa que está sempre pensando mal, também expressa isso. E a gente vai sentir. A gente vai sentir. A gente sente quando está perto de alguém que a gente não conhece, mas o jeito de falar, o jeito de agir, né? A expressão corporal, o olhar, né? A gente pensa, nossa, essa criatura não é fácil, não. Quem não passou por isso, né? Aí ele faz uma afirmação que nós sabemos todos, né? Somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Por quê? É o que nós estamos falando aqui, porque o pensamento traduz o que nós somos de fato.
né? E ele fala que, contudo, muitas vezes, ou raras vezes, pensamos por nós mesmos. Refletimos, na realidade, mil pensamentos incoerentes do meio. Ele está dizendo para a gente que nós somos o que pensamos, mas temos influência do meio em que vivemos. E é verdade também isso, né? Nós temos dificuldade em pensar por nós mesmos. Nós somos uma confusão de pensamentos. Mais porque a gente, às vezes, tem preguiça de pensar, mais porque nós não temos algum posicionamento definido, né? Talvez porque a gente prefira não entrar em certos assuntos. Às vezes a pessoa tem insegurança, prefere que outro pense. Então, é uma miscelânea de pensamento. Nós somos traduzidos, grande parte de nós, pelo pensar do outro. E a gente vive nessa incoerência de pensar, porque nós sabemos muito pouco. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Olha que coisa. É uma afirmação que eu concordo com ele, com o Leon. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. É assim mesmo, gente, não é? Tem gente que tem dificuldade demais para definir uma posição, não tem argumentação, é superficial, ele é uma folha ao vento, qualquer alteração de alguém fala, tá certo, daqui a pouco o oposto também está certo. Ele não tem uma definição íntima. E aí ele vive assim, ao léu, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade. É a falta de estudo, às vezes, a falta de, assim, de definir uma posição dele, né? E nós temos hoje muita dificuldade de definir a nossa própria posição. Nós vivemos no mundo assim. Hoje, principalmente nesses últimos dias, se você define o que você pensa, o outro que é oposto te ofende. De certa maneira, ofende, né? Porque você está opondo o pensamento àquele lá. E também você também é muito, ou nós muitas vezes não entendemos o pensar do outro, né? E queremos colocar nele o nosso modo de pensar, né? Então, você veja que é uma briga de pensamento. E os pensamentos se confundem entre si, né? Por quê? Porque nós temos dificuldade de definição, né? Então, o Leão fala assim: é preciso aprender a fiscalizar e disciplinar o pensamento. É preciso aprender a fiscalizar e disciplinar. É fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. Ouvir muito, falar pouco, né? Entender o que você pensa, ter um arcabouço intelectual, né? Ter, assim, alguns critérios dentro de você, o seu posicionamento, para você ter o seu próprio pensar é importante, não deixar ao outro esse seu direito, né? Descartes já falava, penso, logo existe. Se você não pensa por si, você não existe, de certa forma. Você contraria o próprio Descartes. Penso, logo existe. Então, se você deixa que o outro pense por você, você está abdicando do seu existir. Então, nessa luta de pensar, dessas dificuldades, as pessoas, elas têm, assim, um afastamento, de certa forma, do caráter, né? Luta e vai se afastando do bom caráter. Ele confunde o pensamento, confunde o caráter, porque as coisas estão correlacionadas, são diretamente proporcionais. Então, ele fala que, quando a pessoa está em confusão de pensamento, ele confirma que é por isso que a prece improvisada, ardente, né, de pensar direitinho, né, ele confirma que quando você pensa, quando você faz uma prece ardente, improvisada, do fundo da alma, né, para a potência infinita, isso tem muita virtude, porque desperta na gente um sentido novo. É como se você se afastasse dessas querelas e você eleva o pensamento a Deus e você vai para o eixo de novo. Você se equilibra de novo. É o que ele está dizendo aqui. A gente tem que pensar, fazer uma prece sentida, vai se equilibrando. Mas o que Deus, em resposta, né? O que Deus traz para a gente nas respostas, né? É a confiança, é a coragem, a paciência, a resignação, né? E os meios, né? Para a gente sair dessa dificuldade.
fazendo ideias novas. Então, a prece nos traz o equilíbrio e nos traz a refletir sobre a confiança. A gente passa a ter confiança, coragem, e vamos enfrentar as dificuldades da vida, né? Com mais assim, capacidade. Deus não faz para a gente, nós que fazemos. As ferramentas estão aí, né? Caminhando assim nessa questão da transformação do caráter, né, que a gente tem que aprender a pensar e olhar-se para si mesmo, ele fala que a fiscalização do pensamento, né? Fiscalizar o próprio pensamento, implica na fiscalização do próprio ato. Porque se um é bom, o outro, por consequência, será bom também. E se um é mau, o outro também será mal. Então, a gente tem que fiscalizar sempre o modo de pensar. Como a gente pensa, lutar consigo mesmo, é fácil, gente? Não é não. Mas é uma luta contínua, né? A gente tem que estar sempre lutando contra o nosso mal pensar, o nosso mal agir, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando para dentro da gente. Se o ato é bom, já falando aqui, se o ato é bom e o nosso pensamento é mau, olha, gente, é o que tem acontecido nos últimos dias, né? Vocês têm visto aí. O ato pode ser bom, mas o pensamento é o fundo do pensar é mau. Tem uma falsa aparência aí, né? As pessoas traduzem um ato qualquer de bondade, mas no fundo tem um pensamento mau. Dentro de nós tem um foco malfazejo. É uma enganação. Então, às vezes, nós, lutando conosco mesmo, a gente está tentando traduzir o pensamento em boa ação. Às vezes, a ação lá, na ponta, ela ocorre da maneira como a gente quer, mas, no fundo, a gente está pensando errado. Então, as coisas estão descasadas, descompassadas. Então, Jesus falava assim para nós, ó, que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, a gente, às vezes, tem o olhar ruim, o pensamento está lá. O olhar, ele está falando do olho e da alma, né? Olhar dentro de nós. O olho transmite o que nós somos. Não tem como enganar, gente. Não tem como enganar. Se você olha de uma pessoa que tem o olho... Se ele é bom, o olho traduz isso. Se ele é mau, mesmo aparentando bem, o olho também traduz isso. São as expressões faciais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensar e com o nosso agir, porque as coisas são correlacionadas. Mais cedo ou mais tarde, se a gente estiver fazendo errado, as coisas vão cair por terra, né? Então, ele recomenda para a gente aqui, o Leon Denis vai recomendando para a gente uma coisa interessante. Ele fala assim, que é bom viver em contato com os grandes escritores, né, com as pessoas que deixaram... Como nós falamos lá do próprio Cervantes, do Guimarães Rosa, do Chico, aqui da Cora Coralina, está dizendo assim que a gente tem que ficar perto dessas pessoas, porque a gente medita nas obras delas, vai entendendo, vai impregnando a gente daquele pensar daquela pessoa, né? Quem já leu grandes livros sabe o que eu estou falando, né? Eu citei 4, 5, mas tem outros, né? Que a gente todos sabe, todos nós temos alguns livros que são de cabeceira para a gente ler, né? A gente fica impregnado com o pensamento. O Chico Xavier, com centenas de livros dele, né? O Geraldo Lemos Neto disse que já está em 540 e tem mais muitos livros para produzir, que ele achou mais, está achando mais material que o Chico trabalhou. Então, são 500 e tantos livros. Mas ele fala uma coisa interessante que me fez refletir também, e acho que para todos nós será de reflexão. Ele fala assim, em geral, lê-se demais. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa, e não se medita. Seria preferível ler menos, refletir mais. É uma verdade, né, gente? É uma verdade. Nós mesmos, espíritas, falo por mim, né? Temos assim, eu quero ler todas as obras do André Luiz, as 16 obras e mais tantos lá, são 16 livros. E a gente mergulha naqueles livros lá. E a gente passa por eles, e, por exemplo, nos domínios da mediunidade, é um livro difícil.
né? O outro lá, o Evolução em Dois Mundos, é um livro difícil. Né? E a gente passa por eles. Passa por ele, leu, mas você meditou? Nós meditamos? Às vezes a gente tem que ler mais com mais calma, né? Para a gente poder aproveitar mais e aproveitar do pensamento dessas pessoas. É um conselho que o Leon nos deu aqui. Né? Eu tinha, quando eu era mais jovem, eu lia demais, eu tinha lido demais, lia muitos. Eu queria ler. Mas hoje eu penso que eu estou igual o Leon Denis. Vamos ler menos e aproveitar mais. Né? Ele fala disso porque ele fala que o estudo silencioso, ele recolhido, é sempre fecundo para desenvolver o pensamento. Se você lê muito, se a gente lê muito rápido, nós temos essa mania de ler muitos livros, eu quero ler tantos livros por mês e tal, a gente acaba não aproveitando. Ele fala que o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para aprender a desenvolver o pensamento. Claro, porque se você começa a pensar naquilo, aquilo vai impregnando dentro da gente, a gente vai entendendo o pensamento daquela pessoa, daqui a pouco nós também estamos preenchidos com o pensar daquela pessoa, vamos aprendendo. E se você medita ainda, como ele fala aqui, na meditação, ler silenciosamente, você vai desenvolvendo o pensamento. Se você medita, concentra, a gente vai permitindo que a luz do mundo espiritual nos chegue. Então, o que ele está falando assim, vamos com calma, vamos ler mais, vamos meditar mais, porque nós temos o objetivo aqui é educar o pensamento. E talvez até desacelerar o pensamento aqui. Hoje nós estamos vivendo épocas de muita aceleração, né, do pensamento, e às vezes a gente acelera demais e não aproveita um pouco a vida. Porque há em volta da gente grandes seres invisíveis que só nos querem ajudar. Né? A gente se liga com o pensar daquela pessoa, nos ajudando sempre, a gente vai aprendendo a desenvolver o pensamento. O Leon Denis lá na Gênesis, ou melhor, Kardec lá na Gênesis, fala isso aí, ó. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Já falamos, né? Os fluidos, os maus pensamentos, eles vão corrompendo o fluido espiritual, né? Torna o ar até irrespirável. Os fluidos que envolvem o espírito mal, ou que estes projetam, né, viciados, nos machucam, não fazem bem para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o pensar e com o agir, porque a gente atrai pessoas ruins para a gente, né? Então, outra recomendação do Leon Denis para a gente hoje, ó, vamos evitar a discussão. Quem está passando por esses dias aqui, esse tal de WhatsApp? Eu tenho um cunhado que brigou por causa dessas eleições, ele brigou com o irmão, já. Essas coisas que a gente sabe, pessoas discutem por isso, por aquilo, né? Não tem, assim, não é parcimonioso, não é temperado, é irritadiço, aí vai criando discussões, ó. Sejamos sóbrios em relação ao jornal. Ele está falando para a gente educar o pensamento, nós não podemos ficar com o pensamento agitado, evitar discussão, evitar essas notícias ruins, né? Ele fala que vivemos numa época de anemia intelectual. Gente, há 100 anos atrás, 105, sei lá quantos anos que ele está, 100 anos atrás, ele fala de anemia intelectual. E hoje? E hoje? Né? Está pior ainda. Então, nós estamos ainda numa situação ainda pior do que o Leon Denis, né? Tem que largar de ler bobagem, largar de ver televisão que fala bobagem. Ele fala que para a gente aplicarmos em obras mais substanciais. Vamos ler o Grande Sertão Veredas? Vamos entender o linguajar daquele mineiro? Né? Vamos ler o Don Quixote? Né? Por que ele investia em moinhos de vento? Né? Vamos ler o Chico Xavier, vamos ler as poesias do Chico Xavier, vamos nos banhar nas poesias do Chico, né? E a gente vai crescendo a inteligência, a consciência mais forte, e o nosso corpo fluídico vai eliminar. Porque o pensar não reproduz formas de pensamento do corpo fluídico. Se a gente está com o pensamento iluminado, nosso corpo fluídico também vai ficar iluminado, né? Lembrando aquela passagem, quando na parábola de Jesus, quando chamou todo aquele povo lá para fazer o banquete, chama todo mundo para fazer o banquete.
Aí teve um que estava lá e o dono da festa falou assim: por que que você não está vestido com a roupa adequada? O corpo fluídico dele não tava vibrando, né? Estava escuro, né? A roupa nossa é o nosso fluido. Que roupa que eu vou me apresentar quando eu voltar para o plano espiritual? Vou vestir de terno e gravata? Né? Vou lá de short e camiseta? Não vai, né, gente? É o corpo fluídico que vai nos representar. O nosso crachá vai ser o nosso corpo fluídico. Em relação à questão moral, nós estamos aqui tentando fazer essa ligação entre o pensamento e a reforma do caráter. Ele fala que não há progresso possível sem olhar para nós mesmos. É vigiar os nossos atos, né? Entender o nosso comportamento, fechar a nossa boca, usar o talento do silêncio, né? A gente vai aperfeiçoando. Né? Como o Chico falava, água da paz. Ele fala assim, ó, regular a vida física. Regular a vida física. Eu entendi assim para mim, nós temos tanta exigência, né? Aí eu preciso trocar de apartamento, aí eu preciso comprar outro carro, eu preciso comprar, eu tenho só 500 sapatos, eu preciso comprar o 501. Aí eu tenho só 50 calças, eu vou ali no shopping comprar mais 10, eu preciso comprar 50 camisetas. Essas coisas, gente, que nos enchem os pensamentos o tempo todo. Né? E aí fala assim, regular a vida física, diminuir, reduzir as exigências materiais ao necessário para a saúde do corpo. Eu falo por mim isso aqui, eu preciso cuidar um pouco mais de mim. Agora eu quero fazer uma mudança que estou planejando fazer, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo físico. A gente cuida do pensar, mas tem que cuidar do corpo físico, né? Disciplinar as emoções, dominar as emoções, não ficar discutindo à toa. Ficar gastando energia para quê? Esquecer, dominar nós mesmos, viver uma vida mais regrada, é o que o Leon está falando. Disciplinar o pensamento é dominar o corpo físico também, né? Disciplinar a exigência do corpo físico te dá poderes para você dominar o pensamento, você dominar a si mesmo. É a força, não faz isso. Os hindus fazem muito isso. Lutam com o corpo físico para dominar o pensamento, dominar a mente, né? E não basta crer. Não basta crer, gente. A gente lê o livro dos Espíritos tantas vezes, lê aqui o Leon Denis tantas vezes, né? Nós já estamos aqui no final do seminário falando do pensamento. Ele fala assim: não basta crer nisso, não. Não basta entender, ler isso aqui. É preciso viver a nossa crença. É preciso viver a nossa crença, gente. Como ser espírita sem viver. Como ser espírita só do papel. Né? Só lendo. Aí eu li quando ele fala ler mais, ler menos e entender mais. Eu já li o livro dos Espíritos de trás para frente, de frente para trás. Sei todas as questões. Mas aí, está vivendo? Ah, aí viveu outra coisa, né? Mas eu conheço o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Faço, faço o culto de meia hora. E aí, está vivendo? Não, viveu outra coisa. Né? É o que ele está falando aqui, ó. Nós temos que penetrar na prática diária da vida. Viver a vida diariamente, tentar fechar a boca, equilibrar mais, falar menos, né? Entender, ter os nossos próprios pensamentos, não delegar ao outro o meu pensar, ter autonomia no pensar, ter posições, né? Ter, assim, o seu entendimento particular, definir-se como individualidade. É isso que ele está falando. Pensar bem para que o perispírito seja reflexo desse pensar bem, né? Viver bem. E ele vai falando aqui. Comungar pelo pensamento, pelo coração, com os espíritos eminentes, com almas. Então, você pega uma alma lá que você reconhece, né? Que você fala, esse é um exemplo para mim. Vamos comungar do pensamento dele. O que ele falava? Santo Agostinho, esses mártires da história, vamos entender um pouquinho dele e fazer, poxa, eu vou entender essa pessoa, vou tentar ser igual. Eu tenho aqui aqui, ó. Ele fala, escolher uma alma como exemplo. Escolher uma alma como exemplo. Escolher alguém. Escolher o Chico Xavier, escolher Madre Teresa, escolher como...
Eu tenho para mim aqui, como ele falou esse texto, né? Eu olho para São José. Falo que meu anjo da guarda, eu falo que é o seu Zé. Não é São José, claro, mas eu dei a ele, ao meu anjo da guarda, o nome seu Zé. Porque seu Zé, o São José foi uma alma extraordinária. Veja, estudando a história dele, veja, já era um homem maduro, 30 e tantos, segundo dizem, né? Aí ele vai casar com uma moça nova, 15, 14, 15 anos. Aí sai a história que ela já estava grávida. E ele, no silêncio do pensamento, foi entender aquilo. Né? Aceitou o casamento. Depois falou assim, José vai para o Egito. E ele pegou o burrico dele, ó, caminhou 500 quilômetros a pé, lá de Belém até o Egito, aproximadamente. 500 quilômetros naquele deserto, enfrentando frio e fome, enfrentando as tropas dos romanos, né? Talvez os ladrões, salteadores, e na certeza ele tinha firmeza, esse homem é extraordinário. Então, se a gente meditar nesse pensamento, concentrar o nosso pensamento em direção a esse ideal, né? De manhã, de tarde, na hora que você achar melhor, ele fala que de manhã aqui, está mais sossegado, a gente começa a pensar, vai educando, né? A gente vai orando, a gente vai melhorando, gente, né? Vai se ligando com esses pensadores, vai lendo um livro adequado, né? A gente vai entendendo, vai lendo a poesia da Cora Coralina. A Cora, ela não tem poesias rimadas, ela faz assim o texto que é poético, né? Ela vai contando as histórias, não é rima, como se faz aí nos quartetos, nos tercetos, né, nos sonetos, né? Não é assim. Mas a poesia dela é maravilhosa. Vamos ler. A gente vai acreditando, vai entendendo, né? E a gente vai se ligando com essas grandes almas. E aí o nosso pensamento vai ficando equilibrado, né? E a gente vai mudando o nosso caráter. Pensamento equilibrado, caráter equilibrado, né? E a gente vai ficando melhor pessoa. Né? A gente vai criando esse modelo, como ele está falando aqui, né? Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime. Todo homem, dia a dia, vai modelando uma consciência sublime. A obra é vagarosa. É por isso que nós temos várias encarnações. Nós temos que entender que nós estamos em construção, como foi aquela imagem do começo lá, né? Nós estamos nos construindo todos os dias. Mas a gente vai pensando diferente a cada dia, e a gente vai nos modelando essa consciência. E vai criando nova pessoa, né? Vai criando o caráter através da mudança do pensamento. Entendendo que os homens, isso é o Leão que está falando, os homens são viajantes ocupando pontos diversos na escalada, na escala de evolução. Cada um está no seu ponto. Cada um alcançou aquilo que conseguiu naquele momento. Ele está certo? Ele está errado? Quem somos nós, né? Olhando para mim, eu estou num ponto da escada, num degrau da escada, na minha luta particular. Mas todos nós estamos caminhando aí, né? Então, a gente tem que entender isso. O pensar dele naquele momento é o adequado para ele, é o que ele é capaz de fazer. Mesmo os mais criminosos, gente, mesmo os mais difíceis. Mas isso ele, na consciência dele, né, vai encontrar lá com as suas dificuldades, né? Então, ele está dizendo aí que a todos devemos tolerância, benevolência, até perdão. Até perdão, né? E a gente vai aprendendo juntos, né? E faz uma pergunta assim que nos faz pensar. Nós não fomos semelhantes aos mais atrasados deles? Eu lembro nas nossas reuniões mediúnicas, né? Eu trabalho lá como estou dialogando ali, né? Na minha simplicidade, vamos dialogando. Muitas vezes eu fiquei defrontado com algum companheiro que conhecia meu passado, né? Falava assim, mas você também fez isso. Então, confirmando que eu também já fui muito atrasado. Sou, né? Confirmando que eu sou muito atrasado. Mas já fui pior. Né? E careço da indulgência, né? Que a gente tem que ter conosco. Ele fala que nessas coisas, na moldura do caráter, que é necessário o choque da aprovação. Coisa curiosa, né?
É necessário o choque da aprovação, necessário. Então fala, como é que nós vamos mudar o nosso caráter se nós ficarmos na moleza? Eu fico vendo aqui, às vezes, fico vendo televisão, falo, meu Deus, preciso ir na academia. Como é que eu vou na academia se eu fico deitado? Como é que eu vou moldar o caráter se eu fico na moleza? Né? Então, as provações são necessárias. Então, a gente tem que agradecer as provações, né, gente? Agradecer as dificuldades. Elas não moldam só a minha vida financeira, esse meu sentimento aqui, está moldando o meu caráter. E quanto mais nós soubermos lidar com isso, né, a gente vai tendo um caráter mais fortalecido. E a gente vai compreendendo isso. Olha só, as grandes almas se tornam tanto mais nobres e belas quanto mais vivas são as suas dores. Ai, ai. Então a gente fica olhando Madre Teresa de Calcutá. Foi mole para ela? Né? Fica olhando o Chico Xavier. Foi mole para ele? Fica olhando o Emmanuel. Nós conhecemos a história do Emmanuel ao longo dos livros lá. Né? Foi difícil ou foi mole para ele? Né? A gente vai lendo a história lá daquelas meninas moças no livro de Emmanuel. Que dureza daquelas meninas. Que dureza, sofrer demais ao longo do tempo, né? Irmão Corvino, dos livros lá, um daqueles livros, sofreu muito. Vários sofreram. Então, as grandes almas, elas vão se tornando fortes, né? Joana, esposa do Cusa, sofreu bastante. Então, não tem moleza na vida do espírito, gente. A moleza não faz a gente crescer, não. Então, o caráter, ele está se vinculando, veja, gente, ele está se vinculando à formação do pensamento. O pensamento vai mudando para melhor, o caráter vai junto, vai avançando junto aqui, né? Ele fala para a gente saber aproveitar isso. Saber aproveitar, reverter em benefício de nossa própria educação moral, essas causas de aborrecimento. Gente, não é fácil, não. Eu fico aqui, às vezes, muitas vezes, eu aqui na minha intimidade, e a hora que eu falo, meu Deus do céu, eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma atitude, né? Tô falando de mim, do meu pensar aqui. Tem hora que eu fico com vontade de dar jogar para cima, como se diz, né? Jogar tudo para cima, falar, vou criar uma situação nova. Mas aí eu venho para essa educação moral aqui, que a gente fica refletindo o tempo todo, né? E aí, se eu fizer isso, eu não estou sabendo aproveitar. Não saberei aproveitar. Vou desistir? Vamos desistir? Quem de nós? Estou falando aqui por mim, mas cada um está pensando aí na sua vida, né? A gente desiste da empreitada, mais para frente eu tenho que retomar, né? Pegar de novo aqui e avançar mais um pedaço. Então, se a gente foge, a gente não está aproveitando essa aflição para o nosso desenvolver, né? Nenhum revés poderia atingir-nos se por nossas vidas anteriores e culpadas não tivéssemos dado margem à adversidade. Ó, na vida passada eu não fui flor que se cheirasse, né? Se eu não tivesse dado margem na vida passada, talvez essa aqui fosse melhor. Então, nós estamos colhendo o fruto das nossas ações do passado, né? Não adianta fugir disso. É isso aí mesmo, nós temos que entender. Se a gente aceitar a nossa aprovação, sem amargura, sem murmurar, a gente vai reparando o passado e vai também aperfeiçoando o futuro. Então a pessoa fala, uma vez me perguntaram num curso aí, como é que eu sei como é que eu fui na encarnação passada? Eu falei, olha para você agora. Olha para a sua vida agora. E como é que vai ser a minha encarnação futura? Olha para a sua vida agora. A resposta é essa, não tem jeito. Nós somos reflexos do passado e faremos o futuro através dos nossos atos hoje. Aí, ele faz uma afirmação aqui, estamos finalizando, gente, fala assim, quando chega a idade é essa a gente fica encanecido, os cabelos vão ficando prateados, a gente vai chegando assim nos 60, a gente tem mais tempo para refletir, né? A madureza. Aí as ilusões passam, né, gente?
a beleza passa, o cabelo fica branco, a feiura aumenta, né? A gente vai ficando mais difícil, sem forças, né? E a gente percebe que a nossa vida, ela poderia ter sido melhor ou pior, né? Mas as ilusões acabam, né? Mas a verdade aparece. Porque se a gente tiver saber compreender isso, olhar para trás na nossa história e falar assim, realmente eu tomei algumas más decisões, mas tomei outras muito, muito boas. No só pesar da vida, a gente compreender que nós tomamos boas decisões, o nosso caráter hoje é melhor do que foi no passado. Nós podemos avaliar, sim. Hoje, nesta encarnação, nós temos condição de avaliar se o nosso caráter é melhor do que for há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Ou os mais jovens que talvez estejam aqui ouvindo, né? Se a gente está melhorando o pensamento, se o meu caráter hoje reflete o meu pensar, a gente vai compreender isso. E já finalizando aqui, ele fala, se a gente tiver a luz na fronte, a alegria no bem e a liberdade moral no coração, que importa que o céu esteja escuro por cima das nossas cabeças e os homens ruins estejam em volta de nós. Não é verdade isso hoje? Cercados pelas amenias intelectuais, pelas ausências de caráter, pela a disciplina na sarjeta, né? As pessoas que solapam a dignidade moral, né? Não dão valor na família, não dão valor nas pessoas, né? Agem como se fosse um delinquente. Então, que importa isso? Que importa aí se eu, né? Se eu tô no bem, se estou lutando para o bem, não importa o companheiro lá, ele que vai lutar com a sua própria consciência, né? Claro que eu tenho que agir dentro da sociedade para o bem, mas eu não posso me entristecer com isso, porque eu estou agindo bem, eu continuo digno, eu continuo honesto, né? Eu continuo correto, é isso que nós temos que pensar. O mundo está em trevas aí, mas nós estamos falando de transição planetária, aí o espírita fica assim, temeroso, será que eu vou, será que eu não vou? Não sei, mas a gente tem que pensar no agir, no falar. Não preocupa com isso, o mundo está ruim, mas nós estamos agindo no bem, né? Então ele fala que cada alma traz em si a sua claridade ou a sua sombra, é claro ou escuro, paraíso ou inferno. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na imensidade do destino. É só um ponto, cada alma hoje. Nessa encarnação, quando eu estou trocando a palavra, eu não vou falar que eu vou morrer mais. Vou falar que eu vou renascer, né? Quando eu renascer agora, para a próxima encarnação, quando eu vou renascer para o plano espiritual, essa encarnação vai ser mais uma na minha escalada de avanço do espírito, né? Dentro do meu íntimo, eu posso ser claro ou escuro, paraíso ou inferno, eu vou construindo, né? E vou avançando. É o que ele está falando aí. Resumindo aqui o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o pensamento está ligado diretamente à reforma do caráter. Pensando coisa boa, seu caráter é melhor. Pensando coisa ruim, o seu caráter é ruim também, né? E o pensamento se expressa no perispírito, que é a nossa forma de apresentação. Quem nos vê no mundo espiritual vai olhar para a gente na expressão do meu perispírito. É claro que ele pode ver meu pensamento, mas o pensamento está expresso no espírito, né? Por através das formas de pensamento. Para que ele ler meu pensamento, ele está me vendo ali como carta aberta, com livro aberto, né? Então, confirmando o que ele disse, o pensamento se vincula ao caráter. Se a gente lutar com o pensamento para o bem, nós vamos moldando também o nosso caráter para o bem. A bibliografia está aí, e na próxima semana, quem é, Cíntia? É a Leila Magno. A Leila vai falar para a gente, né? Quero agradecer a vocês a paciência de me ouvir. Obrigado a todos. Deus nos abençoe.